Que espécie de marido você é? Eu espero que você não seja ditador e dominador, porque a leitura de hoje do livro O Lar Adventista, a espécie de marido que não se deve ser, tem como tema ditatorial e dominador. Acompanhe a leitura e não seja assim. Nós vamos ver, inclusive, um exemplo bíblico de um marido, um administrador que foi dessa forma. E o final dele não é nada bom. Mas, para você, caso você seja assim, há esperança. Vamos para a leitura e você verá que podemos mudar. A autora do livro Lar Adventista menciona assim: tua vida seria muito feliz se não sentisses que está investido de absoluta autoridade porque és marido e pai. Sabe, ser marido e ser pai tem sua responsabilidade. O marido, o pai, ele é o sacerdote do lar, mas não aquele que manda em tudo, que tem absoluta autoridade, que está sempre certo. Não. Todos nós já nascemos com a tendência de fazer o que é errado. Inclusive você, eu, e todos nós em algum momento, infelizmente, fazemos o que é errado, tomamos decisões erradas. Portanto, não pensemos que temos autoridade absoluta, porque não devemos ter. Se agirmos assim, estaremos causando um grande mal para a família, para a sociedade e para a igreja. A leitura continua da seguinte forma: tua conduta mostra que interpretas mal tua posição de marido. Isso é, laço de união do lar. Lembre-se que estamos na seção número 9 do livro Lar Adventista, que menciona justamente o pai como laço de união entre os membros da família. Nós devemos unir os membros da família como uma engrenagem muito bem ajustada, que funciona fazendo todos trabalharem em favor de alguém que não seja o próprio eu. Portanto, pai, marido, se você pensa que tem absoluta autoridade, está interpretando errado o que você de fato é, laço de união da família. És nervoso e ditatorial, e muitas vezes manifestas grande falta de senso, de maneira que em qualquer tempo que considerares a tua conduta nessas ocasiões, ela não pode parecer razoável para com tua esposa e com os teus filhos. Uma vez tomado uma posição, uma decisão, raramente te postas de maneira a se afastar dela. Vou ler de novo essa frase para ficar de uma forma um pouco mais simples, tá bom? Uma vez havendo tomado uma posição, raramente te mostra disposto a te afastar dessa posição que você tomou. Ou seja, é irredutível. E isso é ser um ditador. É assim e pronto. Claro que muitas vezes eu ajo assim, mas não de forma ditatorial. Se a pessoa apresentar argumentos para mim, eu vou mudar de posição, e já aconteceu de eu mudar de posição. Argumentos são necessários. E algumas pessoas pensam que ele é ditatorial, eu tenho medo dele porque só ele está certo. Mas tem argumentos, todos nós precisamos ter argumentos, defender o nosso ponto de vista, mas estar disposto a ouvir pontos de vista diferentes para chegarmos num consenso. Lembre-se, o marido deve unir a família e não impor suas ideias para a família. Continuando a leitura.
estás determinado a executar teus planos, quando muitas vezes não estás seguindo um reto curso e devias notá-lo. Nós devemos planejar as coisas e batalhar, lutar para conseguir realizar aquilo que planejamos. Devemos. Agora, se estamos indo para o caminho errado, é bom voltar e ir para o caminho certo. Isso se chama arrependimento e conversão. E Deus é especialista em nos fazer arrepender. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Continuando a leitura. O que necessitas, e olha só, o que necessitas é mais, muito mais, de amor, de longanimidade e menos de determinação de seguir a tua maneira de sentir tanto em palavras como em obras. Necessitamos do Espírito Santo na nossa vida. Amor, longanimidade é fruto do Espírito Santo. Por isso que eu disse, se estamos no caminho errado, Deus é especialista em nos fazer nos arrepender e mudar para irmos para o caminho correto. No curso que estás agora perseguindo, diz a autora, em vez de seres um laço de união da família, serás como um torno para comprimir e martirizar a outros. Sabe o que é um torno, né? Uma ferramenta muito útil, só que a única função dela é apertar para segurar bem firme e às vezes até amassar. Como disse a autora aqui no livro, comprimir. E claro, quando se trata de pessoas, martirizamos a cada uma delas ao agirmos dessa forma. Eu falei para vocês que você veria na Bíblia alguém que agiu dessa forma e teve um final muito ruim. É a história de Nabal. Nabal foi protegido pelos soldados que estavam com Davi antes de Davi se tornar rei da nação de Israel. Logo após Samuel ter falecido, vem essa história de Davi com Nabal. Os guardas, os companheiros de Davi, estavam próximos das plantações de Nabal e eles protegiam os servos de Nabal e até as plantações de Nabal. E um dia eles foram até Nabal para pedir, olha, nos dê um pouco de alimento para que a gente possa nos manter. Davi está pedindo isso, e Nabal olhou para eles, eu nem sei quem é Davi. Estou nem aí para Davi. Ele que se exploda. Terrível o que Nabal fez. Você encontra essa história em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 2 a 17. Leia a história de Nabal. Mas Abigail, a esposa de Nabal, foi muito sábia. Conversou com Davi e eliminou um mal que poderia ter acontecido à família dela, aos servos de Nabal e ao próprio Nabal. Posteriormente, Nabal veio a morrer. Teve um ataque do coração. Não seja como Nabal. Seja alguém que une, que perdoa, que alimenta, que faz o bem ao próximo. Não pense somente em você. Leia com a sua família 1 Samuel, capítulo 25, versos 2 a 17. Continuando a leitura do livro Lar Adventista, procurando forçar outros a seguir tuas ideias em todo sentido, muitas vezes fazes maior mal do que se abrisse mão desses pontos. Isso é verdade mesmo quando tuas ideias são corretas em si mesmas, mas não o são em muitas coisas. Olha que interessante a autora aqui.
E isso aqui é bom nós pensarmos a respeito, porque mesmo que as suas ideias sejam corretas, mas os outros ainda não entenderam, talvez seja melhor abrir mão delas, até que os demais, ao qual você está colocando as suas ideias, compreendam essas ideias para colocá-las em prática. Por que muitas coisas não são corretas em si mesmas? A autora diz assim: eles são sobrecarregados como resultado das peculiaridades de tua administração. Assim, inculcas as coisas erradas de maneira forte e razoável. Percebeu? Então, até que os outros compreendam a ideia que é boa e é correta, enquanto que não compreenderem, abre mão dela, aguarde. Quando compreenderem, então coloque em prática. E isso também é fruto do Espírito. Paciência. Vamos terminar a leitura de hoje, estamos no último parágrafo. Tens pontos de vista peculiares com respeito à orientação da família. Exerces um poder independente e arbitrário que não permite liberdade a seu redor. E isso é grave. Nós devemos não censurar, mas dar liberdade, deixar que outras pessoas tenham pontos de vista diferentes do nosso, expressar os seus pensamentos, ouvi-los atentamente e dizer: você é livre para ter sua ideia diferente da minha. Isso não é problema, gente. Problema é censurar, problema é ser um ditador, o que vale sou eu e não me interessa nem um pouco a sua opinião. Isso é problema. Deixe os outros expressarem a sua opinião. Ouça atentamente, converse, dialogue, para quem sabe dessa forma, no diálogo, apresentando argumentos de um lado e de outro, você consiga expor suas ideias e convencer a outra pessoa para aceitar seus argumentos. Continuando aqui a leitura. Achas apto para ser líder em tua família e entendes que tua cabeça é suficiente para mover todos os membros, como uma máquina funciona nas mãos do operador. E as coisas não são assim. Nós podemos ter boas ideias, mas fazer os outros acatar essas ideias sem eles entenderem, sem eles expressarem a opinião, não é uma boa coisa. Por isso que a autora diz: és ditatorial e assumes autoridade. Lembra que em outros dias nós lemos que nós devemos ganhar a confiança dos filhos e também da esposa? Não podemos impor a confiança. Devemos conquistá-la. E não é através de um regime ditatorial que vamos conquistar confiança. Tens-te conduzido em tua família como se unicamente fosses capaz de governar por si mesmo. Aí estamos fazendo o quê? Imbecis dos nossos filhos, porque não vão poder em nenhum momento expressar opinião, não vão poder em nenhum momento discordar de nossas ideias, expressando aquilo que eles pensam, vão ser apenas fazer aquilo que o outro manda, fazer aquilo que o outro manda. O que pode ser da vida deles quando a gente morrer daí? Terrível. Sofrimento e dor. Ofendes-te se tua esposa se aventura a opor-se a tuas opiniões ou questione tuas decisões. Lembre-se, estamos mencionando da espécie de marido que não se deve ser. Não seja ditatorial e dominador. Seja longânimo, ame, seja paciente. Por isso que eu sugiro para você, porque ainda há esperança para todos nós, caso você seja assim, e eu espero que não seja, cante com a sua família do Novo Inário Adventista o hino Um Vencedor, número 78 do Inário. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Tu és bondoso, misericordioso. Tu és um Deus que, ainda que algumas pessoas não confiem em Ti, não acreditem em Ti, Tu as deixas livres. Porque no fundo, Tu queres, ó Pai, que Te obedeçam pelo Teu amor, pela Tua bondade. Como eu mencionei ao comentar a respeito da leitura do livro, Romanos 15, verso 4, é a Tua bondade que nos leva ao arrependimento. Por isso, ó Pai, muito obrigado por ser um Deus que nos ama, que é bondoso e misericordioso para conosco. Ajuda a esses maridos e pais a não serem como Nabal e faze-os reconhecer a mulher sábia que eles têm. Nabal precisava reconhecer a sabedoria de Abigail. Te agradeço pela esposa que eu tenho, Maribel, porque foi ela mesmo que, ao conversarmos, sugeriu a leitura de 1 Samuel, capítulo 25, mencionando a idiotice de Nabal como um exemplo para a leitura de hoje. Obrigado pela minha esposa Maribel. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura. Agradeça a Deus pela família e a esposa que você tem. Compartilhe essa leitura com outras pessoas. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.